Deusas, boa noite, Gaias. Essa live não estava planejada, é uma live surpresa, especial. Eu estava caminhando hoje de manhã e senti de trazer esse assunto aqui, que eu acho muito pertinente pelo que a gente tem conversado esses dias, que é a fome na lua minguante, né? A gente sai de uma lua cheia, né, e entra assim numa lua minguante e muda totalmente a frequência energética, o sentir. Então eu intuí que eu deveria falar sobre isso. Então às vezes aqui nesse perfil acontecem essas lives não planejadas, não anunciadas. Então se você quer participar, clica aí no sininho de notificação para que você não perca nenhum conteúdo. É uma live noturna, diferente também, porque eu gosto de fazer live logo de manhã, quando a energia está mais ativa, mais vibrante. E eu decidi fazer nesse período, o sol está se pondo, eu já estou aqui de pijaminha, quentinha, aquecidinha, de banho tomado, para falar sobre esse assunto tão controverso na vida das mulheres e tão mal interpretado, inclusive, que é a fome na lua minguante, que é onde nós estamos agora, no ápice da lua minguante. Então, para quem está chegando no perfil, eu sou Bianca Chagas, sou nutricionista funcional, sou terapeuta ortomolecular, terapeuta xamânica, e a minha missão aqui nesse perfil, no meu servir, é libertar mulheres de todo tipo de crença, dogma, sistema, seja de dieta, seja de beleza, seja de padrões impostos que geram sofrimento, dor e perda da saúde. Então, com esse trabalho, eu busco libertar mulheres para que elas alcancem a sua saúde dos 5 corpos, que estão totalmente integrados: corpo físico, mental, emocional, energético e o espiritual. É tudo uma coisa só. Holisticamente deve ser olhado de maneira complementar. Então, para quem também segue e acompanha, sabe que a nutrição intuitiva, consciente, o se alimentar sempre quando tem fome fisiológica, é condição sine qua non no assunto que eu converso com vocês. E o que tem a ver a lua nova, ou desculpe, a lua minguante, mas que tem relação direta com a lua nova, que é a próxima fase do ciclo, com a nossa fome. Naturalmente, a nossa fome diminui consideravelmente durante a fase da lua minguante e da lua nova. Mas por quê? A lua minguante é uma lua que vai diminuindo a incidência de luz no céu, certo? Vai tendo cada vez mais escuridão nessa fase, até chegar à escuridão total, que é a fase da lua nova, a lua negra. Conforme esse movimento vai acontecendo, o nosso feminino, a nossa ciclicidade, a nossa energia feminina vai pedindo recolhimento, vai pedindo serenidade, calma, pausa, silêncio, reflexão. Então, é uma fase da lua que quer que a gente pare, pise no freio, diminua o ritmo e olhe para dentro. É sempre para dentro. Não é para fora que a gente tem que olhar. É para os nossos movimentos internos. Então, a lua minguante, que é caracterizada pela lua da curandeira, a fase da curandeira, que arquetipicamente corresponde ao nosso período pré-menstrual, e a lua nova, o período menstrual, onde o ciclo se encerra com a menstruação, com o fluir e o terminar dessa limpeza profunda que a gente precisa olhar e fazer para que uma nova
vida, um novo ciclo renasça ali na lua crescente. Então, nesse movimento de olhar para dentro, de nos fazer pausar, de nos fazer silenciar, de nos fazer refletir, a nossa fome física precisa diminuir. Concorda? Concorda que seria muito contraditório se o nosso corpo físico pedisse por alimentos, por energia, porque o alimento ele traz nutriente e energia, se o nosso mundo, o nosso corpo energético está pedindo pausa. Então, para que ele precisaria de tanta energia se você precisa diminuir o ritmo? Nós somos cíclicas. Nós não somos lineares. O nosso campo energético muda com as fases da lua. E nessa fase é a fase que a gente deveria respirar e olhar para dentro. É um momento que a gente começa um processo de autolimpeza mental, emocional, sentimental e física. É um momento que a gente começa um processo de autocura, de autopermissão, de esvair, deixar escoar tudo na nossa vida que não está mais de acordo com a nossa evolução, com o desejo mais íntimo da nossa essência feminina. E isso tange o plano mental. O que eu ando pensando que eu preciso olhar e reciclar? O que eu ando sentindo que está me mostrando que eu estou, de repente, tomando uma direção contrária do que o meu coração deseja? Então, esse momento, quer queira, quer não, ele é um momento de pausa, de reflexão, de olhar para a sombra. É um momento mais escuro, a noite começa a ficar mais escura, a noite na lua cheia é clara, é iluminada. Na lua minguante ela vai ficando mais escura, na lua nova escuridão total. Mas aí eu te pergunto, arquetipicamente, a lua minguante corresponde ao período pré-menstrual, certo? E o que acontece com as mulheres no período pré-menstrual? Que todas as mulheres praticamente relatam ou se queixam neste período. Nossa, eu tenho uma necessidade de comer doce, parece que você sente mais fome. Você tem uma vontade, né, de colocar alimentos açucarados, prazerosos, calóricos para dentro do seu corpo. Mas isso não é a fome fisiológica, porque a fome fisiológica, já que eu estou num processo de limpeza, de quietude, de mansidão, de pausa, de diminuir o ritmo, fisiologicamente eu preciso de menos energia. Alimentos com menos densidade energética, que não quer dizer que não sejam alimentos nutritivos. Hoje o meu almoço intuitivo foi macarrão de abobrinha com delicioso molho, né, ao suco de beterrabas, ao creme de beterrabas e maçãs. Um alimento energeticamente baixo, com pouco carboidrato, mas com muita densidade de nutriente, muito rico em nutriente. Então, deusas, essa vontade que você tem, doida, de sair devorando tudo, principalmente doces, chocolates, bolos, muffins, sei lá o que te dá vontade, é simplesmente uma maneira, presta atenção porque você vai ouvir, você aprendeu a vida inteira que o período pré-menstrual é TPM, você tem que matar todo mundo e se acabar de comer doce.
Mas isso é um feminino ferido, desequilibrado, que não aceitou que este momento é sim um momento de encarar o que precisa ser encarado. O que eu preciso reciclar, limpar, curar para transmutar na próxima lua? Deixar escoar junto com a menstruação. Então, quando eu não olho para isso, eu fico sagaz por alimentos que me dão prazer imediato. Porque o prazer imediato faz com que eu adormeça, que eu esqueça o que intimamente eu estou sentindo e não estou olhando. É o jogar para debaixo do tapete, que a próxima lua vai trazer. E é a próxima fase. Se você não começa a olhar, silenciar, aquietar, agora a nova vem muito mais intensa. E aí o corpo físico começa a te mostrar com dor. Quantas mulheres aqui sentem dor física no período menstrual? Cólica, dor no seio, dor nas pernas, dor de cabeça. Isso é o seu corpo físico tentando te mostrar desesperadamente que você precisa olhar para algo que só você pode olhar. Qual é o processo que você precisa deixar a autolimpeza funcionar, a autocura acontecer? Então é um período que você não vai ter loucamente vontade de fazer atividade física super vigorosa. Hoje eu acordei e eu não tava com aquele ímpeto de subir na bicicleta. E eu amo pedalar, eu amo atividade física. Eu tenho muito fogo. Mas hoje, sabe o que meu corpo pediu? Pediu para eu sentar, ler um livro. Eu peguei aqui, abri o índice, escolhi um assunto, um capítulo e li. Era porque meu corpo queria silêncio, queria mansidão. E não é uma deficiência energética, física, mitocondrial, que você está fadigada, cansada, não é isso. É um movimento energético que toda a sua ciclicidade feminina faz para que você relaxe um pouquinho. Sua produtividade não é igual. Porque nós não somos solares. Lembra da live do Poder do Fogo? E aí o que acontece com aquela mulher que não olha para isso? Insistentemente o corpo está mostrando que ela precisa pausar, diminuir um pouquinho, olhar para dentro dela, analisar tudo que está reverberando no mundo físico, no mundo mental, no mundo espiritual, energético, sentimental, a água. E ela não olha. Lembra que a gente comentou na live do fogo que a mulher que é muito yang, muito linear, muito sempre fogo, o fogo esquenta muito essa água, acontece uma ebulição e essa água evapora, o feminino fica sufocado. E ela fica, faz, aí ela reclama, nossa, eu tô com a energia muito baixa nesses dias. É culpa da minha menstruação que vai vir. A culpa não é da menstruação. A menstruação é um ciclo muito natural da mulher. Faz parte da nossa feminilidade menstruar todos os meses. A não ser que você esteja, gestante ou use algum artifício para acabar com a menstruação, ou esteja no seu período da anciã, onde a menstruação não se faz mais necessária para te mostrar todos esses caminhos. Mesmo assim, você tem a lua externa que te guia. Então, quando isso acontece, quando a mulher insiste em ser só yang e sufoca a sua feminilidade, a sua ciclicidade, ela começa a adoecer. O feminino começa a gritar. E aí ela começa a ter uma série de desequilíbrios hormonais,
físicos, cistos, miomas, endometrioses, cólicas, ciclo menstrual muito abundante, dolorido ou irregular, escasso, para o corpo tentar falar, já que você não está ouvindo o corpo energético pulsando dentro de você porque você não permite sentir, pausar, respirar, silenciar, olhar isso, não com olho de julgamento, mas com olho de entender, isso aqui serve, isso aqui não serve, mas ontem ele servia, por que hoje não serve? Porque nós estamos em evolução, em constante evolução. Então, quando você não permite isso, o corpo vai tentar gritar. Pelo amor de Deus, para! Então vem uma cólica muito forte que te impede de fazer uma atividade diária. E aí, gente, não é tomando um analgésico e indo pro mundo com a energia yang que não acaba nunca. É silenciar para ouvir o feminino. E isso tá tão desequilibrado hoje que a gente pega mulheres já maduras que têm horror ao período menstrual. Mas porque já foi uma desconstrução, uma desconexão que já vem lá desde a menarca. Lhe foi ensinado que menstruar é ruim. E não, quando você se permite sentir os seus processos, fazer um silêncio, fechar os olhos com a intenção de olhar para dentro, você percebe tanto sobre você, as coisas começam a fazer tanto sentido. E aí você começa a fazer as mudanças que você realmente precisa fazer para o novo ciclo acontecer. Quando eu abro imersão de jejum prolongado, o jejum acontece sempre na lua nova. Porque a lua nova é o ápice de toda a limpeza, de toda a autolimpeza física, mental, emocional, energética e espiritual. Acontece sempre na lua nova, na escuridão total, no vazio, no escuro. Então a gente começa o processo uma semana antes, na lua minguante, equilibrando essa energia de fome fisiológica, entendendo o espaçamento da alimentação, a diminuição da fome e da necessidade de comer, preparando o corpo para um jejum prolongado na lua nova. E aí a gente faz uma continuidade na lua crescente, que é a estabilização da alimentação, para que na cheia você esteja brilhando com a autonomia máxima. Então esses 2 ciclos da lua minguante e nova é um período que você precisa ter o autorrespeito, o autocuidado. Fazer essa autolimpeza para permitir essa autocura. É um momento de você se entregar para um escaldapés com ervas, com cristais. Deixar essa água purificar, intencionalmente purificar. A água é limpa. Se você for tomar um banho ao dia que seja um banho de presença, de limpeza, você intenciona que você está fazendo uma autolimpeza, desde os chakras, até os seus pensamentos que não estão legais, até a conversa que você tem com você mesma, os sentimentos que não estão de acordo com quem você é. Deixa que a água limpe, purifique os seus canais energéticos, o seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo espiritual. Na lua minguante, a gente sonha muito. Observa isso. É a fase da lua dos sonhos, os sonhos vívidos, aquele que você acorda e se lembra. É bem interessante ter um caderninho do lado da cama, para que você anote os principais insights, porque durante os sonhos vem muita resposta do nosso plano espiritual, como se fosse um guia. O que eu tenho que olhar nesse ciclo de renovação, de autocura, de autolimpeza, de permissão de morte? O que eu preciso olhar? Os sonhos mostram isso. Então vá dormir e pergunte intencionalmente o que eu preciso ver, que eu não estou conseguindo ver. Nesse turbilhão de sentimento, de emoção parado. Para que essa água que você precisa olhar agora, que é o corpo emocional, energético, não fique muito revolta
e apague o seu fogo e o seu poder pessoal de ação, de pôr para fora, de expandir na lua crescente e na lua cheia, que é o momento para isso. Agora não é a hora de colocar projeto no mundo, de fazer grandes negócios, de ter grandes discussões, de tomar grandes decisões. O período menstrual é totalmente contraindicado para que você tome grandes decisões na vida. É momento de olhar, de entender, de resignificar, de entender o que você precisa deixar aí ou o que faz sentido continuar. Porque a lua da ação, da expansão, do brilho, do pra fora, da claridade, da luminosidade, é a cheia. Começa o processo na crescente. Então, se você quer colocar alguma coisa agora no mundo, espera. Primeiro olha, analisa, deixa sentir. E pode ser que seja bem ruim. Desconfortável, não é ruim. Pode ser desconfortável, porque tem sombra que a gente não quer olhar muito de cara. A gente quer, isso aí não. Só que eu não quero ver que faz parte de mim. Esse pensamento que eu tô tendo constantemente na minha vida, diariamente, esse eu vou fingir que não é comigo. Mas não adianta fingir. Porque ele vai continuar retornando enquanto você não parar e olhar. Então é óbvio, gente, que se todos os corpos estão interligados, um não está independente do outro, o corpo físico não anda separado do corpo energético, do corpo mental, do corpo espiritual, do corpo emocional. Ele é, um compilado, é tudo holístico. Holístico é junto, integral. Se um desses corpos sai de compasso, sai da dança, o outro também vai sair. Então, se é momento, energeticamente, emocionalmente, de eu parar, silenciar, a energia da lua está me pedindo. Respira, mulher. Fecha esses olhos e olha para dentro, ativa essa intuição. Permita que a espiritualidade fale com você. O que eu tenho que estar comendo o tempo inteiro? Se o meu corpo físico tem que estar parado. É natural. Você vai ter muito mais disposição para correr uma maratona na lua cheia do que na lua nova. Com o mesmo preparo físico, a mesma pessoa, dormindo a mesma quantidade de horas, comendo a mesma coisa. Vamos supor que você fosse comer a mesma coisa durante os ciclos, que não é assim. Nós somos cíclicas, inclusive na alimentação. Não é, porque a energia não tá para isso. Vocês entendem que não faz sentido que você tenha essa fome toda quando os outros corpos estão pedindo para, pausa, relaxa, descansa, se entrega, interioriza, introspecção. Não faz sentido que o corpo físico esteja pedindo energia. O que acontece é que as mulheres não têm acesso a essa informação. Então, padronizou-se que TPM é o momento para enfiar o pé na jaca, ou no chocolate, ou surtar. E isso tudo é um desequilíbrio de todos os corpos. TPM é sinal de inflamação do corpo físico, inclusive, do intestino. Uma desbiose que gera um desfoque do seu controle emocional. Então não, você não é, a sua fome na lua minguante é muito mais baixa. Se você permitir sentir, escutar tudo isso que eu tô te falando, você vai perceber que a sua fome fisiológica diminui drasticamente. A sua necessidade é por alimento diferente de uma fase de lua expansivo. Na lua cheia você tem mais vontade de comer alimentos mais calóricos, mais densamente energéticos, não necessariamente do pão, do bolo, do biscoito e do chocolate. Estou falando de alimentos mais ricos em carboidratos, mais ricos em gorduras boas, porque o seu corpo demanda uma carga energética maior. Mas eu vou fazer uma outra live, provavelmente,
sobre a fome na lua cheia, para que fique bem claro. Então, sua fome não é a mesma e a lua minguante exige menos. Menos do seu corpo físico, você precisa de menos energia, menos fome fisiológica. Toda vez que você desrespeita isso, você inflama o seu corpo físico. E aí chega lá no período menstrual, aquele desespero, aquela cólica, aquele fluxo menstrual abundante, que te deixa até meio incapacitada, porque o corpo tá gritando para você olhar o que você não tá olhando. Você tinha que ter olhado na minguante e você não olhou. Passou a nova, você não olhou. Aí o corpo físico vai gritar com você como um chacoalhão de amor para falar: amada, para de comer chocolate para dar prazer imediato, para soterrar uma emoção que você precisa olhar, porque o prazer vai passar rápido. A endorfina, a serotonina causada pelo açúcar e pelo chocolate vai passar, mas a emoção que você não olhou não vai passar. E ela vai voltar. Ela vai voltar na próxima lua minguante. E você vai fazer o mesmo ciclo. Mês após mês após mês. Até que você tenha uma doença realmente que te coloque na cama e fale: bom, agora você vai olhar. Se você insistir em não olhar, fica cada vez mais dolorido. Então não é tão difícil. Quando a gente olha para o ciclo fora para entender o ciclo dentro, fica fácil entender. Certo? Eu quero fazer um exercício rapidinho aqui para movimentar um pouco aí essa água, essa energia, essa Kundalini, né? Trabalhar a bioenergia para que você esteja mais apta, mais sensível a olhar aí para essa água, para esse momento de introspecção, de pausa, de reflexão, de autolimpeza e de autocura. É rapidinho, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Temos, para que facilite aí o seu processo nessa lua minguante, para que a sua lua nova consiga ser mais plena e fazer mais sentido aí do que você está sentindo. Então respira, para aí, mão sobre o joelho, alinha as costas, respira profundamente. Vai sentindo aonde o seu corpo está tensionado. Respiração profunda pelo nariz. Com a sua mãozinha direita, você vai tapar a narina direita e você vai fazer uma respiração profunda pela narina esquerda, que é a narina lunar. O que isso vai acontecer com o seu corpo? Você vai diminuir você vai trabalhar o seu sistema parasimpático, você vai relaxar, você vai diminuir a ansiedade, a frequência cardíaca, você vai conseguir entrar mais na vibração do exercício. Então, tampa aí a sua narina direita e respira somente com a esquerda, por alguns segundinhos. Respiração completa, inspira pelo nariz e expira também pelo nariz. Enquanto você expira, solta todo o seu corpo, toda a tensão física do seu corpo. Vai diminuindo a sua frequência, os seus pensamentos, junto com a respiração. Ela vai ficando cada vez mais longa e mais fluida. E continua respirando com uma narina só.
Ok. Pode soltar. Agora eu vou pedir para que vocês fiquem em pé. Vou afastar aqui a cadeira para que vocês enxerguem todo o movimento. E você vai soltar o seu corpo físico, ok? Então você vai soltar os braços, vai subir e descer da ponta do pé com o braço solto. Solta. Molenga, tipo o boneco do posto. Sobe e desce nas pontas dos pés. E aí, toda vez que você solta o ar pela boca, fazendo como se você tivesse soltando pela boca toda a carga física, energética, mental, sentimental, emocional, tudo que não serve quando você exala pela boca. E ao mesmo tempo, sobe e desce da ponta do pé e o braço solto. Solta. Desde o ombro até os dedos. Sobe e desce da ponta do pé. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Ok. Solte o braço. Afaste as pernas e agora você vai liberar a tensão girando. Você gira e fica na pontinha do pé de cá. Braço solto. Quando você gira, a cabeça acompanha e as mãos batem no glúteo. Solta. Respira profundamente pelo nariz. Fecha os olhos e libera. Agora vamos liberar os pontos energéticos do corpo. Fecha as duas mãos e você vai dar soquinhos com essa parte da mão de baixo para cima em todo o seu corpo. Então você vai começar pela canela, batendo. Sobe, desce. Observa se dói. Joelho, coxa, lateral, meio da coxa. Respira. Faça isso com seus olhos fechados. Virilha, libera os linfáticos. Movimenta a água na região do útero. Região da barriga, ponto do umbigo. Olho fechado e respiração profunda. Libera. Cardíaco. Ombro. Braços. Libera os pontos energéticos. Deve estar tudo bloqueado. Faz no glúteo, na região dos rins. Movimenta essa água desse rim. Lombar. Respira. Libera. Agora, vamos liberar os pontos
mais sutis. Dedinhos. Fecha os olhos. Dedilha. Seu sexto chakra. Chakra da intuição. Libera essa intuição. Coronário. Sente seu rosto. Com a ponta dos dedos. Respira e libera. Libera o maxilar. Garganta. Nuca. Ombro. Sente seu corpo. Sente os pontos que estão mais doloridos. Ok. Pausa. Mãos sobre os joelhos. Respira longa e profunda. Abre os olhos, movimenta pulso, perna. Vocês podem fazer esse exercício sempre que vocês quiserem desbloquear energeticamente os seus pontos. Deixar o corpo mais solto, mais relaxado. Nós fizemos rapidinho, mas você pode fazer o movimento intuitivamente conforme a necessidade. Até que ele fique totalmente relaxado. E aí a dica é, terminando essa live, pense em fazer um chazinho de lavanda, de artemisia, camomila. Na hora que você for dormir, conscientemente, intencionalmente, pergunte o que você precisa entender ou olhar. E leva um caderninho pro lado da cama. Você vai sonhar. E às vezes vem uns sonhos muito doidos, sem pé nem cabeça. Mas esse sonho, ele vem do seu subconsciente. Ele tem uma mensagem, você não precisa entender o sonho inteiro. Tenta descobrir a mensagem. E se observa. Porque a próxima fase da lua é o encerramento. Tá bom? Essa live vai ficar salva. Curte, comenta o que você achou, o que você aprendeu, compartilha com uma amiga sua e amanhã de manhã a gente se vê na live do elemento terra no feminino, corpo físico.